Olá, pessoas! Hoje vamos fazer a parte 2 da resenha deste livro, O Brasileiro é Otário, de Rodrigo Costa. O alto custo da nossa malandragem. Então, vamos para a parte 2, porque ficou um pouco grande, né, para os padrões do canal, aquele última resenha, porque no início do canal eu fazia vídeos mais curtos, mais longos, né? Depois eu decidi fazer vídeos mais curtos, porque na enquete vocês pediram. Só que, cara, tem muito conteúdo e não tem como eu não falar disso tudo. Então, assim, vocês me perdoam os vídeos mais longos que eu vou ter que fazer por conta desse livro. Mas é bom vídeos, pelo menos em livros que não dá pra fazer um vídeo tão curto, ter um vídeo maior, porque você pega mais informações, né? Tem mais o controle das informações do que você falar de forma superficial, de forma rasa, de forma rápida, de forma ineficiente. Então, pelo menos assim, fica mais absorve mais informações, né? Então vamos lá, parte 2, né? O Brasileiro é Otário, do Rodrigo Costa. Então vamos lá para o capítulo Somos Vira-Latas. Aqui ele vai se fazer a pergunta: somos vira-latas? Interesses de grupos organizados e questões ideológicas representam grandes entraves a uma análise mais isenta de nosso passado. A visão idílica de bom selvagem, que transforma os índios em mentecaptos indolentes, o racialismo que segrega a população de forma arbitrária, fechando os olhos para nossa mestiçagem, e a visão um tanto distorcida do valor dos portugueses prejudicam um olhar imparcial sobre os fatos. As características do brasileiro típico podem ser encaradas como negativas ou positivas, a depender do ponto de vista. O brasileiro é amigável ou pacato? É flexível ou acomodado? Tolerante ou preguiçoso? A Austrália, para ficar em um só exemplo, foi colônia de prisioneiros e hoje é um país de primeiro mundo. Cultura evolui. Esta é uma das principais mensagens do livro de Schromer. E deixa aqui também, hábitos e costumes mudam. Então ele está falando aqui, principalmente sobre a questão da... Porque tem aqui, houveram, né, até um livro do Peninha, que é esse cara aqui, Eduardo Bueno. Não é esse livro aqui exatamente, mas o Eduardo Bueno, esse cara aqui, ele tem um livro chamado Náufragos Degradados, Náufragos Degradados e alguma coisa. E ele vai falar sobre como aqui no Brasil os primeiros portugueses que vieram, né, foram os criminosos, foram os ladrões, foram assassinos, que tinha como punição, quando os portugueses vinham aqui só para analisar, só como pioneirismo, né, não vinham exatamente para colonizar, para morar aqui antes. Eles vinham fazer o que tinha que fazer aqui e vinham com os presos e soltavam os presos aqui, que eles não eram condenados à morte, mas eram condenados a serem degradados ali, expatriados e colocados ali para tentar a sorte, né? Ou morrer de fome, ou ser morto pelos índios, ou sobreviver de qualquer forma que eles conseguissem lá. Então, esse livro vai falar sobre isso. E como que as pessoas pensam, então por isso que o Brasil não dá certo, né? Porque em 1500 tinha essa história de que colocaram os prisioneiros aqui, os ladrões aqui. Não é bem assim, galera. Não é bem assim. Começou assim, não significa que não tenha sido modificado o status quo, o estilo de pensamento de lá para cá, e que ele vai colocar a Austrália como também uma colônia de prisioneiros e que deu super certo, né? Nós conhecemos hoje a Austrália, é um país bem desenvolvido. Muitas pessoas querem morar lá e é o maior salário mínimo do mundo. Mas uma está nos Estados Unidos. Como tudo, o que isso representa em termos de legado institucional, a outra, no México, num ambiente de incerteza jurídica, ausência do império de leis, burocracia excessiva, risco de expropriação arbitrária, altos impostos, falta de um mercado desenvolvido de crédito, monopólios estatais e etc. Lembrando que está falando do México, né? Incerteza jurídica, ausência de império das leis, burocracia excessiva, risco de expropriação arbitrária, altos impostos, falta de um mercado desenvolvido de crédito, monopólios estatais. São barreiras artificiais
criadas pelo governo mexicano que impedem o avanço da cidade. Então aqui ele narrou uma série de coisas interessantes que fazem, que conseguem demonstrar como é uma republiqueta, né? Como é um país não desenvolvido que não pretende avançar porque o próprio sistema é feito para ele não se tornar desenvolvido, né? Não se destacar. Como ele diz aqui, a ausência do império das leis, lá tem muitos cartéis, eles fazem o que querem, né? Comandam, matam e, né, traficam. Então, assim, o nome já diz, a ausência do império das leis. Eles não estão abaixo da lei, eles estão do lado da lei ali ou até em cima. Então, o império das leis é o que? A Constituição, a polícia, todas as instituições de segurança pública. Esse é o império da lei. E aqui eles basicamente anulam isso porque é basicamente o Brasil, né? Não sei qual tá pior, cara. Qual é pior? Se é o México ou o Brasil em questão de falta de império da lei. O governo brasileiro expande crédito público, reduz os juros na marra, sobe o salário mínimo por decreto, arrecada imposto demais e gasta muito mal. Trata-se claramente de um modelo insustentável, com um foco demasiado no curto prazo. O foco do Brasil na economia é sempre livrar ele de um buraco que está caindo agora. Não é um buraco que pode cair semana que vem, mês que vem, é um buraco que está vindo agora. Ou um buraco que já caiu no buraco e está dentro do buraco. Então, essa é uma solução para agora, não a solução a longo prazo. E aqui ele vai, como eu falei, vai citar várias coisas como expande o crédito público, reduz os juros na marra, sobe o salário mínimo por decreto. Tudo que é feito na canetada, galera, decreto, na canetada, é complicado porque não segue as leis naturais da economia, né? As pessoas falam da mão invisível do mercado, do liberalismo, que é o quê? Você tem ali uma forma do sistema atuar. Não estou falando do sistema de uma forma maquiavélica, que draconiana, não. Eu estou falando do próprio sistema econômico. Então, se algo está caro e algo está barato, há um motivo porque o que está caro, normalmente, pela questão leiga aqui, o que está caro geralmente é o que tem pouco no mercado, tem pouco dele, então a unidade custa muito caro, porque eles podem cobrar porque as pessoas vão pagar nisso. E o que está barato geralmente tem demasia, tem excesso, tem bastante, então as pessoas não pagam caro por aquilo. Então elas podem pagar barato porque vai ter muito mais, aquilo não tem previsão de acabar. Então aqui é sempre isso, né? É sempre na canetada, é sempre na marra. E não funciona assim, cara. Porque você não consegue fazer que algo fique mais barato ou melhor na canetada. Isso tudo precisa... a canetada, cara, ela é basicamente fingir que você pode mudar algo com tinta e caneta. E não pode, porque as coisas seguem o seu curso natural. É igual você falar, vou baixar o preço da gasolina por decreto. Baixar o preço da gasolina na canetada. Cara, isso vai gerar muitos problemas econômicos, como isso pode aumentar outros valores de outras coisas e gerar um aumento descoordenado em outras áreas, como a própria inflação. Eles podem argumentar que se o custo ficar artificialmente baixo, vai ter mais inflação à frente. Mas quem liga para isso, né? Este é o tipo de governo que revogaria até a lei da gravidade para impedir a queda de um avião. Fato. É um governo que revogaria até a lei da gravidade para impedir a queda de um avião. Ou seja, o avião está caindo, eles... vou revogar a lei da gravidade, vou tirar a lei da gravidade aqui. Não vai estar mais valendo a lei da gravidade não, para ele não cair. Basicamente, achar que vai mudar alguma coisa na canetada é basicamente isso, cara. O resultado não tardaria. A inflação disparou. Fato. Adam Smith, que é um grande nome liberal, se eu não me engano, ele é o pai do liberalismo, né? Ele é um dos liberais mais famosos. Adam Smith apontara isso no século XVIII, nos anos 1700. A incerteza da recuperação de seu dinheiro leva o emprestador a exigir os mesmos juros usurários que são requeridos dos que estão falidos.
A confiabilidade da ordem jurídica aumenta a confiança no amanhã. Resume Genet. Em último caso, o governo pode imprimir dinheiro para pagar-lhes, o que seria análogo a entregar fotografias de pães em vez de pão verdadeiro, pois a inflação literalmente comeria o valor real da aposentadoria. Então, cara, imprimir dinheiro é uma das piores coisas. Tem economista, né, que fala em imprimir dinheiro, cara. Se imprimir dinheiro fosse solução para alguma coisa, não haveria crise, não haveria quebra de sistema financeiro, não aconteceria nada de bombástico na economia. Era só você imprimir mais dinheiro. E, cara, é uma das piores coisas que você pode fazer, imprimir mais dinheiro, porque ele vai valer cada vez menos, vai ter cada vez menos confiabilidade e credibilidade no mercado internacional, e vai desvalorizar, as coisas vão ficar mais caras, inflação, tudo isso que gera. Então, você colocar mais dinheiro na economia é aquilo que eu falei. Lembra que eu falei agora? Quanto mais tem, mais barato fica. Quanto mais notas, mais cédulas tem, mais elas vão ficar baratas. Só que não baratas para o seu bolso, baratas no mercado econômico. Elas vão valer cada vez menos. Então, eu vou botar aqui. É a mesma coisa, imprimir o dinheiro é a mesma coisa que pegar uma pessoa que está com fome e entregar uma foto de um pão. Aqui, toma uma foto de um pão aqui para você matar sua fome. Parafraseando Churchill, o economista Fábio Gambiag, um dos maiores especialistas no tema, escreveu: os defensores do status quo em matéria previdenciária tiveram a oportunidade de escolher entre o sacrifício e o progresso fácil. Escolheram o progresso fácil e então terão o sacrifício. Fato: quem escolhe o progresso fácil em vez do sacrifício tem o sacrifício no final. Perdão. Enquanto os Estados Unidos dependem aproximadamente 6% do PIB para 12% de idosos na população, ou melhor, enquanto os Estados Unidos despendem aproximadamente 6% do PIB para 12% de idosos da população, o Brasil é o inverso. 12% do PIB para apenas 6% de idosos. Os países da OECD mobilizam na média pouco mais de 7% do PIB com aposentadorias e mais de 16% da população está na faixa de idosos. Os números não mentem, galera. Aqui no Brasil, 12% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que nós produzimos como um todo, 12% do que tudo que nós produzimos vai para 6% de idosos. Enquanto os países da OECD vão mobilizar mais ou menos aí pouco mais de 7% para mais de 16 pessoas. Então assim, cara, tudo que você compara numericamente em outros países, o Brasil está abaixo. Ranking do PISA da educação está abaixo. Cara, o Brasil chega a estar com países assim africanos de subdesenvolvidos, subsaarianos, tá disputando ali para ver quem é o pior, mano. Então assim, né? O pânico vem ao pensarmos em nosso sistema político, na qualidade dos políticos de hoje e em como sobram populistas e faltam estadistas. Caraca, falo tudo. Como sobram populistas e faltam estadistas. Há muitos malandros mirando apenas nas próximas eleições e quase ninguém olhando as próximas gerações. Fato. O brasileiro vibrou com a sua estatal, sonhando com um dia em que o Brasil poderia ser membro da OPEP, maior cartel do mundo, graças aos governos que impedem a livre concorrência. Mas será que tanta felicidade era mesmo justificável? Em primeiro lugar, podemos analisar os principais países exportadores de petróleo e comparar com os principais importadores para verificar se faz mesmo sentido celebrar tanto a possibilidade de o Brasil se tornar um grande entre os primeiros. São dos maiores exportadores de petróleo do mundo países como Arábia Saudita, Rússia, Irã, Venezuela e Nigéria. Dificilmente algum deles pode servir de exemplo a ser seguido. Exemplo na Rússia, no Irã, na Venezuela, na Nigéria é complicado. Por outro lado, entre os maiores importadores temos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul e Holanda, países ricos que representam modelos a serem copiados em diversos aspectos. Esse retrato já derruba de cara uma falácia muito repetida.
a de que os recursos naturais, por si só, garantem o progresso. Nada mais falso. Singapura e Hong Kong não possuem recursos naturais, mas são lugares bem ricos. A chave encontra-se na conduta humana, no modelo econômico e na mentalidade do povo. Após o comunicado da descoberta de campo de Tupi, o então presidente venezuelano Hugo Chávez chegou a chamar o presidente Lula de magnata do petróleo, manifestação típica da doença do patrimonialismo latino, que mistura público e privado. O fato de Chávez ter considerado Lula um sheik, tal como a família saudita, é próprio da cultura esquerdista, segundo a qual o país é propriedade do governante, em vez de o governante ser o empregado do povo. Sinceramente, galera, pode ser que algum de vocês esteja me acompanhando aqui concorde com esse presidente, mas é fato. O fato de o Chávez considerar o Lula um sheik, tal como a família saudita, é próprio da cultura, segundo que o país é propriedade do governante. E não é assim. O país não é propriedade do governante. Ele é um funcionário do povo, ele é um empregado do povo. E não o povo deve servi-lo. Muitos utilizam a escusa do estratégico para isolar o setor petrolífero de concorrência privada. Ora, nada mais estratégico que a produção de alimentos, área em que a empresa privada e livre concorrência representa o melhor mecanismo de satisfação de demandas. Na União Soviética e na China, quando o Estado monopolizou o setor alimentício, o resultado foram milhões de mortes por inanição. Só botar aí a grande fome de Mao no Google, ou no YouTube mesmo, a grande fome de Mao, que você vai ver o que foi o mau planejamento da alimentação, a planificação da economia pela estatização, né? Como o Estado querer definir quantas pessoas comem, quem vai comer, qual o sistema, como isso pode causar verdadeiros massacres, para não falar outro nome aqui, de pessoas que morrem aos milhares, tudo por conta de um mau planejamento econômico e alimentar. Muitos utilizam já foi, né? O brasileiro, enquanto repete feliz da vida o petróleo é nosso, paga um dos maiores preços de gasolina do mundo. Vá ser malandro assim no hospício. É o que está escrito. Os políticos não gozam de credibilidade alguma no país, apesar de a maioria dos brasileiros ainda depositar no Estado, comandado pelos mesmos políticos desprezados, a esperança de que possa resolver nossos problemas, muitos dos quais criados pelo próprio Estado. Os povos ditos mais civilizados incorporaram a igualdade perante as leis, enquanto os mais tribais, como nós, prezam pela hierarquia. Para Roberto da Mata, a importância dos brasileiros no trânsito seria um modo de reagir a essa prescrição igualitária, a essa obrigação de tratar o outro como igual, de ser coagido a seguir um comportamento igualitário, impossibilitando ao máximo o uso de recursos hierárquicos e aristocráticos tão comuns em outras áreas do sistema. Daí a agressividade típica do brasileiro ao volante. Com isso, todos, desde o ciclista até o caminhoneiro, apresentam dificuldades atávicas para obedecer à lei. Verdade, porque se você tem um sistema ali que você tem que ser igual, que você é igual a todo mundo, e a pessoa não pensa assim, mas a lei diz que você é igual a todo mundo, mas você pensa que você é melhor, que as pessoas são inferiores a você, é quando tu tá no carro, você fala assim, tô livre disso. Que eu posso xingar o cara e ir embora e acabou. Na rua, pessoalmente, né, a pé eu não posso xingar alguém, que vai dar muito ruim, a pessoa vai querer me bater. Mas no carro eu posso xingar e ir embora, então eu tô livre de tratar as pessoas como igual, eu posso ser quem eu sou. Né? Então, é disso que ele fala aqui. Então, curiosamente, porém, poucas pessoas atribuem esse avanço às políticas públicas ou aos empregados. Para 14%, a família é a principal responsável pela evolução. Aqui está falando do país como um todo, na evolução do país, no progresso do país. Para 14%, a família é a principal responsável pela evolução. Deus é citada por 40%. Segundo 42%,
A ascensão é resultado do próprio esforço, e apenas 1% se lembrou do governo. É interessante, o Estado não é visto como locomotiva do progresso por essas comunidades. Meirelles e Ataíde afirmam ainda que o Brasil não é o país da impunidade, pois tem uma multidão de 550 mil presos, o número que compõe a quarta população carcerária do mundo. Ora, será que os autores ignoraram que o país possui a sexta maior população do mundo? Muitas das pessoas que falam que tá encarcerando em massa, tem a quarta maior população carcerária, mas esquece que é o sexto maior país do mundo, né? Então, obviamente, vai ter uma das mais altas populações carcerárias pelo tamanho do Brasil, que é um país continental, né? Pelas dimensões exorbitantes do Brasil. E outra coisa, as pessoas que falam, encarcera em massa, tem muito preso, são as mesmas que pedem a prisão de humoristas para fazer piadas. Né? Então, vamos lá, vamos calma. Numa entrevista à revista Rolling Stone, Seu Jorge, que ao contrário de artistas e intelectuais nascidos em berços de ouro, como Chico Buarque e companhia, veio de baixo mesmo, foi enfático. Favela não, isso é o Seu Jorge falando. Favela não é lugar para ninguém. Favela não é legal. Não tem segurança, não tem saneamento, não tem hospital, não tem P nenhuma. Favela só sofre preconceito. Eu quis sair mesmo, eu não quis ficar enterrado na favela. Nasci lá, mas não quis ficar enterrado lá. Favela não é meu mundo. Meu tudo, meu P nenhuma. A favela é o abandono que o governo deixou pra gente. E hoje eu não quero tocar na favela, para não me envolver com tudo que está errado lá dentro. E temos também mais um trecho aqui, que eu não marquei, mas eu grifei com a canetinha. Nós, admiradores do capitalismo liberal e dos Estados Unidos, não somos assim. Não defendemos a América nos discursos e depois vamos curtir o paraíso socialista em Caracas, que é na Venezuela. Enquanto a esquerda caviar adora odiar o capitalismo, mas não suporta ficar longe dele. Nós defendemos o capitalismo e queremos ficar cada vez mais perto dele. É a diferença entre embuste e honestidade intelectual, um abismo ético intransponível. Então é isso, galera. A segunda parte aí, lendo mais alguns trechos desse livro. Agora finalizou-se de vez. Então é isso. Um vídeo também um pouco grande, de acordo com os últimos vídeos aí. Mas é isso. A segunda parte, agora finalizando todas as partes que eu marquei, consegui. Imagina se eu gravo um vídeo só, vai ficar um vídeo extenso aí, ia ficar quase uma hora de vídeo. Mas é isso, galera, parte 2. Muito obrigado se vocês me acompanharam até aqui. Eu não pedi like no início, então vai ter poucos likes e tal, mas se você acompanhou até aqui, gostou até aqui, então por favor, dê o like para ajudar, compartilhe, se inscreva. E é isso, galera. Obrigado por terem vindo até aqui. Sintam-se abraçados e fui!